Diz assim, Êxodo 24, versículo 12: Então o Senhor disse a Moisés: sobe ao monte para encontrar-se comigo. Fica lá, fica lá, fica lá. E eu lhe darei tábuas de pedras nas quais gravei a lei e os mandamentos para ensinar ao povo. Moisés e seu auxiliar Josué partiram e subiram ao monte de Deus. Esperem aqui até voltarmos, disse Moisés aos líderes. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver algum problema para resolver durante a minha ausência, poderá consultá-los. Então Moisés subiu ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu-o por 6 dias. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés de dentro da nuvem. Para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Moisés desapareceu na nuvem ao subir ao monte, e ali permaneceu 40 dias e 40 noites. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pelo teu favor. Que o Senhor traga luz aos nossos corações sobre esta palavra, e que teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Irmão, esse é um dos textos mais fantásticos para mim, porque Deus chama Moisés e disse: me espera lá. Você já passou pela sua cabeça Deus marcar o encontro com você e dizer: vai na frente que eu já estou indo? A gente costuma dizer que a gente vai porque Deus está lá, não é? E Deus diz: não, vai você, depois eu chego. E me espera lá. Sobe e me espera lá. E é interessante que Deus só apareceu no 7º dia. Rapaz, você aguenta ficar 6 dias depois de ter ouvido sobe e me espera? Você aguenta ficar 6 dias sem sentir, sem ver, sem ouvir, acelerado como nós somos, uma geração ansiosa como somos, que há índices, pesquisas dizendo que em 1930 a 1932, pelo menos metade da população do mundo vai tomar algum tipo de ansiolítico. Já passou isso pela sua cabeça? Nós não vamos tomar não, em nome de Jesus. Geração ansiosa. Por que nós somos tão ansiosos? Porque nós criamos planos e nós queremos executar os planos que a gente faz, e às vezes a gente até deixa Deus de fora, de coisas que Deus nem falou com a gente. Nós somos a geração que criou falsas linhas de chegada, para chegar em algum lugar achando que já concluiu alguma coisa. Ansiedade acontece porque a gente, e o pior, porque a ansiedade, se ela não for tratada pelo Espírito de Deus também, que ela precisa ser tratada, mas se ela não for tratada pelo Espírito de Deus, logo em seguida vem a frustração. E a frustração que é esperar um resultado que não veio. Mas por que não veio? Talvez Deus não falou nada com a gente sobre isso, a gente que planejou. E agora parece que Deus tem que fazer, porque eu determinei. Não, Deus não tem que fazer porque eu determinei. Fé não é isso. Fé é acreditar no que Deus me disse. Fé é acreditar que o que Deus disse é verdadeiro. Amém, irmãos? O poder de Deus tirou o povo do Egito. As 10 pragas, Deus manifestou poder no meio daquele povo. O poder de Deus tirou o povo do Egito. O poder de Deus abriu o mar vermelho. O poder de Deus fez o maná cair do céu. O poder de Deus cobriu a nuvem. A nuvem cobriu o sol, e o fogo aquecia a noite. Mas o poder de Deus tirou eles do Egito, mas Deus depois os encontrou no Sinai. E Deus não queria derramar só poder no Sinai. Ele queria: minha presença vai descer e vai falar com vocês. Então assim,
O poder revela o que Deus faz, mas é só a presença que revela quem Deus é. Então nós estamos numa reunião como essa, o poder de Deus, você viu que a gente começou a cantar sobre Jesus, mudou, você percebeu que mudou o ar? Muda ou não muda, gente? Quando você fala de Deus, o ambiente é transformado. Mas quando você fala com Deus, quem é transformado é você, não é o ambiente. E eu não quero estar só em ambiente cheio do poder, sem a presença de Deus. Não existe coisa mais desastrosa para o ser humano do que usar os dons de Deus sem a sua presença. Usar os dons, mas não tem presença, e os dons são irrevogáveis. Se você orar, acontece. Mas como é que pode? Se aquele homem, ele é pecador, aquele homem ali pecou, mas ele orou e aconteceu. Porque Deus não nega a sua palavra. O poder de Deus vem sobre todo aquele que fala de Deus. Mas é desastroso falar de Deus e não falar com Deus. Por isso que você vai ver pessoas que estão há 20, 30 anos na igreja, e às vezes no ministério, e nunca foram transformadas no seu caráter. Porque o poder não te transforma, o que te transforma é a presença. E a presença você não sente, você conhece. O que você sente é o poder de Deus. O poder vem, a gente cresce na hora, dá vontade de ficar de pé, a gente se arrepia, dá vontade de orar em língua, a gente chora, pega a nossa alma, pega os nossos sentimentos. Eu não é, gente? Pega ou não pega? Pega. Agora, se você assistir um filme triste, você pode chorar também. Se você assistir uma cena triste, você também pode se emocionar e chorar. Por isso que a vida com Deus, ela pode até começar nas emoções, ela não pode continuar nas emoções. Ela tem que continuar no espírito, irmão. E vai ter dia que você vai estar sentindo horrores. Vai ter dia que você vai se sentir um inútil, um desgraçado. Vai ter dia que você não vai sentir nada. Vai ter dia que você vai pedir a morte. Vai ter dia que você vai dizer: para que viver? Aquele dia mau, irmãos, é que a presença vem e se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque aquele dia você não tem com quem contar. Por isso que é perigoso você se firmar naquilo que você já sabe. Porque aquilo que você já sabe, você não conta mais com a ajuda de Deus. Você nem precisa orar por aquilo que você já sabe fazer. Você já sabe fazer. Você liga o piloto automático e vai embora. Você já tem uma rotina de obediência, uma rotina de vida. Para que Deus na minha rotina? Eu não preciso falar com Deus. Mas aprenda a discernir uma coisa. Tem gente que só quer conversar com você quando tem tempo. Mas tem gente que libera o seu tempo só para falar com você. É ou não é? Assim é com Deus. Tem gente que só fala com Deus quando tem tempo. Mas tem gente não, que ela disse: eu tenho um monte de coisa para fazer, Senhor, mas eu estou aqui porque eu quero estar contigo. Senhor, eu tenho um monte de coisa para resolver hoje, mas antes de sair para resolver, eu preciso desses 10 minutos com o Senhor. Senhor, ilumina o meu entendimento, ilumina o meu coração. Algumas pessoas só falam com você quando tem tempo livre delas, irmão. Se elas não têm tempo livre, elas não falam. Mas algumas não, algumas liberam o seu tempo livre para se ocupar com você. Sabe que eu vejo que a posição que Deus te coloca, talvez você vai ser próspero, talvez você vai ser famoso. Não quer, né? Não quer? Talvez você vai ficar conhecido na terra por aquilo que Deus te deu. Talvez você vai criar uma marca que vai explodir no mundo. Aí tem gente que diz: não, eu não quero, que eu tenho medo de me desviar. Não, irmão. Se você foi fiel no pouco. Porque o dinheiro não desvia ninguém, ele só revela quem a pessoa sempre foi. A fama não desvia ninguém, ela só revela quem a pessoa sempre foi. Porque se você não tem só você nos seus planos, fique tranquilo, Deus pode fazer o que você está pedindo. O problema é quando você só tem você nos seus planos. O problema é quando você só tem você. A Bíblia diz em Daniel capítulo 6, versículo 10, se eu não me engano, que Daniel orava 3 vezes ao dia. E está escrito assim: ele orava 3 vezes ao dia como
antes costumava fazer. Ou seja, Daniel tinha uma disciplina lá, pá. Ele orava 3 vezes por dia. Daniel, como é que tá? Então respondeu, cadê é no 10 mesmo, não? É? Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou em sua casa e acima do seu quarto, onde havia janelas abertas ao lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graça diante de seu Deus. Como? Ele não foi orar quando o sapato apertou, ele foi orar porque ele já estava acostumado a fazer. Ele não esperou o caos para se trancar com Deus, ele foi orar porque ele já estava acostumado a fazer. Não tinha problema, ele estava lá. Tinha problema, ele estava lá. Estava com dor, ele estava lá. Não tinha dor, ele estava lá. Ele criou uma rotina de vida com o Senhor. Ele costumava fazer. Ele tinha hora marcada 3 vezes por dia. Abria a janela e orava de frente para Jerusalém. Aleluia. Estava a mais de 1000 quilômetros de Jerusalém. Ele estava na Babilônia, irmãos. A mais de 1000 quilômetros de Jerusalém, de Israel. E ele orava 3 vezes por dia, como costumava fazer. Daniel era tão devoto a Deus que para prender eles tiveram que criminalizar a devoção. Eles tiveram que criminalizar a devoção para poder pará-lo. E mesmo assim não pararam. Uma fé contagiante. Diga isso para alguém que está do seu lado. Eu quero desafiar você. Diga para alguém que está do seu lado: Deus vai te dar uma fé contagiante. Deus vai te dar um ministério contagiante. Deus vai te dar uma vida contagiante. 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 A sua fé tem que ser contagiante. Aleluia. 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 Sua fé tem que ser contagiante. As pessoas têm que olhar para você e dizer: esse cara ora, essa mulher ora, esse povo ora, esse povo tem fé. Imperador da Babilônia, irmão, aqui nessa época do capítulo 6 era Dario, um imperador pagão. E sabe o que ele disse para Daniel? Ele disse: não temas, Daniel, o teu Deus vai te livrar disso. Até o Deus pagão estava orando pelo Daniel, que orava 3 vezes por dia. Não temas, Daniel, porque o teu Deus vai te livrar dessa. Porque ele via a manifestação de Deus na vida de Daniel. Oh meu Deus. Porque ele via a manifestação de Deus na vida de Daniel. Meu irmão, eu vou te falar de novo. Criminalizar a devoção para prender Daniel. Toda vez que uma lei dos homens vem para sobrepujar a lei divina, eu não a obedeço. Eu não a obedeço. E se algum dia criminalizarem a nossa devoção? E se algum dia for proibido buscar Deus? E se algum dia for proibido ler a Bíblia em praça pública? E se algum dia for proibido? Não espera isso acontecer não, irmãos. Não espera. A hora da guerra é agora. A hora da guerra não é ir na rua fazer panelaço, não. É nas regiões celestiais. A igreja briga aqui, ó, nas regiões celestiais. A igreja luta aqui, ó. A igreja luta aqui, ó. Você viu o grupo aqui? Moisés disse: eu vou falar com Deus. Josué, vem comigo. Arão e Ur, vocês ficam aí. Era o quarteto fantástico, irmão. Moisés, Arão, Ur e Josué. Porque se você ler Êxodo capítulo 17, versículo 8, você vai ver os 4 em ações de novo. Moisés com a mão levantada, adorando a Deus, lembra? Arão segurando de um lado, Ur de outro, e Josué lá embaixo guerreando. As mãos de Moisés cansavam, baixava a mão, Josué perdia a batalha. A Bíblia diz que Arão e Ur, quando viu que Moisés estava cansado, seguraram a mão dele para cima. Cadê os homens e as mulheres que vão segurar as mãos para cima de adoração, em devoção ao Senhor? Aleluia, aleluia. Arão e Ur estavam devotos ali junto com Moisés,
quem ganhou a batalha não foi quem estava no campo, quem ganhou a batalha foi quem estava no altar. As batalhas da igreja é no altar, irmãos. As batalhas da igreja é aqui nas regiões celestiais, é contra os principados e potestades, regiões, hostes celestiais da maldade. A batalha da igreja é contra esses demônios. Aleluia. O que fez a boca do leão fechar? O que fez a boca do leão fechar quando não comeu, não devorou Daniel? Foi a fé de Daniel, irmãos. Foi a fé deste homem. Daniel tinha uma disciplina. Agora deixa eu te falar uma coisa, Daniel aqui não era qualquer um não, meu filho. Nessa época aqui ele governava sobre 40 províncias. Ele já era alguém que estava num cargo de honra. Mas mesmo num cargo de honra, a sua devoção não diminuiu. O seu padrão divino não diminuiu. Por isso a minha pergunta: Deus pode te dar dinheiro? Deus pode te colocar em cargos jurídicos. Deus pode te colocar em lugares de autoridades. A tua caneta pode mudar a vida de pessoas. Você sabe o que eu estou dizendo, irmão? Deus pode te colocar nesses lugares e você não vai perder a devoção. Se você for devoto agora, irmãos, dinheiro nenhum, posição nenhuma te tira do lugar em Deus. Não tira, irmãos, não tira. Diga para alguém que está do seu lado: me espera lá. Me espera lá. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Vai que depois eu vou. Mas eu venho orar, eu não sinto nada, pastor. Eu venho orar, não acontece nada. Eu venho na imersão, não acontece nada. Eu venho, não acontece nada. Eu faço reunião de oração, eu venho na oração dos homens, eu oro de madrugada, nada acontece. O Senhor diz: me espera aí. Me espera aí. Vai na frente que depois eu chego. A gente vai na oração, se não tem poder, se não tem unção, se não tem profecia, se não tem isso, não tem aquilo, não tem Deus. Deus está mudando a forma de agir, irmãos. Deus está agindo com gente que persevera. Perseverar não é continuar fazendo, é continuar crendo, mesmo sem sentimento nenhum. Perseverar é quando você crê, não tem sentimento nenhum. Não tinto nada, não tinta a mãozinha, não tinta o pezinho, não tente nada. Mas eu não estou tintindo, não é para tintir. A fé não sente, a fé sabe. A fé é o firme fundamento. Domingo passado eu falei sobre fé para você, e hoje Deus manda eu dizer de novo: fique firme, me espera lá. Me espera aí, vai na frente que eu estou indo. Mas para que Deus mandou eu esperar 7 dias? Deus quer calar todas as vozes do seu interior primeiro. Deus quer tirar todos os seus caminhos alternativos primeiro. Você está confiando em muita coisa. Você confia em profecia e de todo mundo. Você confia em visão de todo mundo. Você confia no que todo mundo diz. Você confia até no Jornal Nacional. E Deus está dizendo: para de ouvir todo mundo e aquieta-te e me ouça. Mas por que Deus não fala? Ele está esperando todas as vozes se calarem dentro de você. A voz da tua decepção, a voz da tua rejeição, a voz da tua vingança, a voz do teu abandono, a voz da traição. Tem um monte de vozes gritando dentro de você. E Deus está dizendo: me espera aí. A nuvem vai te envolver. Eu vou tirar todas as suas expectativas, todas elas. Quando você não tiver mais expectativas em ninguém, em nada, em ninguém. Não, pastor, mas eu não acendo mais vela para santo. Tem gente que não adora mais santo, mas adora a gente. Tudo que ocupa o lugar no seu coração se torna o seu Deus. Pode ser até o seu ministério. Tudo que ocupa lugar no seu coração se torna o seu Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo? Eu não vou falar. Eu estou te treinando para me ouvir. E por isso eu estou em silêncio. Até que você pare de ouvir todo mundo.
Eu não estou dizendo que não tem profetas na casa, eu não estou dizendo que não tem visões na casa, por favor, não me interprete mal. Tem profetas aqui sim, tem visões sim. Eu acredito sim num homem que põe a mão na sua cabeça, numa mulher que diz: olha, Deus está me mostrando. Eu creio nisso tudo. O problema é que você precisa disso para se emocionar. O problema é que sem isso você não avança. E Deus está dizendo: eu vou tirar tudo isso para você me enxergar. Eu vou tirar tudo isso. Você não vai ver mais nada, você não vai sentir mais nada. Me espera lá, me espera lá. Deus não te levaria para um ambiente da sua glória se depois Ele não fosse instruir você. Ele disse, sabe o que Ele disse? Me espera lá, porque eu tenho leis para te dar, mandamentos para te dar, princípios para te dar. E eu vou te falar, quando Deus fala, Ele te dá uma missão. Assim que Deus falar, você tem mais uma missão na sua vida. Toda vez que Deus fala comigo, eu preciso me mover. Toda vez que Deus fala, eu tenho uma missão nova para entrar, um lugar novo para ir. Então se prepare, você quer muito que Deus fale? Quando Ele falar, você tem uma missão nova para fazer. Porque toda vez que Deus fala, Ele comissiona. Deus não fala por falar. Deus não diz: oi, tudo bem, como é que você está? Tudo bem, Jackson, como é que você está? Não, Deus fala para te comissionar, Deus fala para te indicar, Deus fala para te conduzir. Então, querido, fica lá. Fique lá, mas sem sentir, sem ver, sem entender, sem ouvir. E qual é a garantia que eu vou ter que Ele virá? Porque foi Ele que disse: fique lá. A garantia que você tem foi que Ele disse, é que foi Ele que pediu para você subir e perseverar. Moisés aqui ia entrar no conselho de Deus, mas ele precisava esperar. Eu e você precisamos aprender a esperar no Senhor e não tomar os nossos próprios conselhos. E às vezes, quando a gente não toma os nossos próprios conselhos, a gente se aconselha com pessoas amarguradas, com pessoas que já se decepcionaram e querem ensinar a você o caminho a se defender da decepção. E eu te garanto, nenhum homem, nenhuma mulher vai conhecer a glória de Deus sem viver uma vida de superação. Até que eu e você aprendamos a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas decepções, até que a gente fique livre, a gente não vai ouvir a Deus. A gente acha que Deus vai falar na nossa necessidade. Domingo passado eu falei, necessidade é necessário, mas ela não é um problema. A gente quer que Deus fale na nossa necessidade, a gente quer que Deus fale na nossa dificuldade, e Deus quer falar no nosso propósito. É como se Deus dissesse: filho, tudo que você está passando é necessário que você passe para você entrar no lugar que eu tenho para você. Por isso que eu te chamei para ficar sozinho comigo. Você não pode levar Josué junto, não pode levar Arão nem Ur. Vocês já trabalharam junto, mas esse lugar para ficar comigo, você não pode levar seus amigos, você não pode levar nem seu cônjuge, você não pode levar seus filhos, você não pode levar seus projetos. É só você e eu. Eu tenho coisas para falar dentro de você que ninguém nunca te disse. Eu queria falar. Pastor, será que Deus vai falar comigo? Eu sou tão pecador. Eu quero ter a fama de Jesus, irmão. A fama de Jesus era amigo dos pecadores. Esse é o problema nosso, é que a gente acha que Deus tem que falar porque a gente merece, não porque a gente precisa. A gente, até para Deus falar com a gente quer ter méritos. Não, é porque eu orei e Deus fez. Ele não está chamando você para orar, Ele está chamando você para ficar quieto. Oração não é para dar conselho para Deus, como se Deus não soubesse o que fazer. Oração não é para dizer: Deus faz isso, Deus faz isso. Ó, isso eu tenho 15 dias para fazer. Ele não está te chamando para orar. Ele está dizendo: fique lá, quieto, sozinho, quieto. Mas eu não consigo ficar sem o meu celular. Fique lá, sozinho, não ouça mais ninguém, não veja outra coisa, só você e Ele. Faz isso por um tempo, por alguns dias, para você ver o que vai acontecer. A paz que tem aqui dentro, ela vai sobrepujar a fúria que tem aqui fora.
Você vai fazer o que Jesus fez, você vai pegar a almofada e vai dormir na tempestade. Porque para nós milagre é ir lá na ponta do barco e dizer: vento, te acalma, receba poder, mar. E Deus está dizendo: isso não é milagre. Milagre para vocês é parar o vento e parar o mar. Milagre para mim é dormir no meio disso tudo, é ter paz no meio disso tudo. Milagre é o seu homem interior, a sua mulher interior ser muito maior do que a pessoa externa que eu estou vendo daqui. Milagre para Jesus é você ter tanta confiabilidade no que Ele diz, tanta confiança, que você está aí, dormindo, porque Ele dá aos seus enquanto dormem. Marcos 4:26 diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra e depois vai dormir. Ele lança a semente e vai dormir, não sabendo ele como, porque ele não pode fazer nada. Ele lançou a semente e agora ele vai dormir. Não depende mais dele. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E depois passa-se-lhe a foice, porque é chegado a colheita. Já obedeceu? Fez o que o Senhor mandou? Vai dormir. Ninguém, por maior e melhor que seja, pode acrescentar um côvado no curso da sua vida. Você não pode acrescentar nada na sua vida, pode? Mas Deus pode. Mas você não pode, mas Deus pode. Você não pode, mas Deus pode. O que é que você faz? Vai dormir, vai descansar. Se o Senhor não edificar a casa, Salmo 127, Salmo 127, bota aqui para mim, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados Ele dá enquanto... Mas para que Deus quer que eu durma? Para não atrapalhar Ele. Porque a sua ansiedade está atrapalhando o processo de Deus. Você está metendo os pés pela mão e Deus está dizendo: calma. Não, mas Deus quer fazer, e Deus está com pressa. Deus não está com pressa. Pressa é defeito de quem está atrasado, de quem se atrasou. Deus não está atrasado, é você que está adiantado. Deus não vai fazer fora do seu tempo, Ele vai fazer no tempo dEle. Porque no tempo dEle você não pesca, é o peixe que pula dentro da rede. No tempo dEle Ele faz tudo perfeito ao seu tempo. Vai dormir, irmão. Sabe qual é o problema? É que quem não dorme não deixa ninguém dormir. A pessoa ansiosa, ela quer levar todo mundo para o lugar dela. Ela não descansa, e ela não deixa ninguém descansado. E a unção não funciona num corpo cansado. Descanso é tão importante que Deus trata como mandamento. Só que você não descansa mais num dia, você descansa em uma pessoa. Você que está cansado e sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e só assim encontrareis descanso para as vossas almas. Vai dormir, irmão, não vai pescar. Está atribulado? Vai dormir. Vai dormir. Mas o pastor demora para pegar. Fica contando ovelhinha, 1, 2. Fica lá, você está querendo apressar as coisas. Moisés teve que esperar 6 dias. Enquanto Deus não fala, não reproduza a opinião dos outros sem antes ouvir o conselho do Senhor. Na criação Ele fez tudo em 6 dias e descansou no 7. E eu te pergunto, Ele precisa descansar? Um Deus que não se cansa e nem se fadiga precisa descansar? Alguém que não se cansa nem se fadiga precisa descansar? Não precisa.
Mas o que é que ele fez? Por que Deus faz algumas coisas que ele não precisa? Para deixar princípios para mim e para você. Deus não precisa muitas coisas, mas ele deixa princípios para a gente. Deus não descansou porque se cansou. Deus descansou para dizer, depois do trabalho você faz a mesma coisa, descanse também. Amém? Esperar tem a ver com contemplação, tem a ver com santificação. Esperar tem a ver com eu creio. Esperar tem a ver com eu acredito no que Ele mandou eu fazer, eu vou esperar. Mas por que Deus não fala comigo? Às vezes a palavra mais gloriosa que Deus tem para falar com você é fique em silêncio. Antes de ter uma palavra, você precisa ter um coração para ouvir essa palavra. Porque se você ouvir só a palavra, ela pode entrar por aqui e sair por aqui, como é um ditado popular que a gente sempre fala. Aí eu falei, mas entrou por aqui e saiu por aqui. Por quê? Porque não tinha um coração para ouvir. Quem não tem um coração para ouvir só quer falar, mas não quer ouvir. Dá um aleluia, pelo menos assim, só para mim saber que você está entendendo. Ou então diga, eu estou entendendo, pastor. Quem não tem um coração para ouvir, quer falar sempre, mas não ouve. E a maior arma de um profeta não é sua boca, é seu ouvido. Porque você pode estar falando coisa que você não ouviu. Por isso você precisa parar de falar para poder começar a ouvir. E a hora que você começar a ouvir, você começar a abrir a boca, meu irmão, vai ser cada enxadada 10 minhoca. É papo. Porque se você parar de falar um tempo para só ouvir, quando você voltar a falar, as palavras vão virar decretos na tua boca. As palavras vão virar sentença. Pai, ensina-nos a esperar pelo Senhor, para que as nossas palavras não sejam frutos dos nossos conselhos humanistas, mas sejam fruto do teu conselho e não das nossas feridas, Pai. Amém, querido? Mas para que eu vou ficar sozinho? Eu não posso levar nenhum amigo? Não. Você tem que ficar sozinho. E eu vou te dizer por quê. Eu já ouvi essa palavra na boca de muita gente, que diz assim, você vai viver a sua melhor versão. Já ouviu isso? Eu também acredito que você vai viver a sua melhor versão quando você tiver coragem de olhar nos olhos da sua pior versão. Eu acredito que você vai viver a sua melhor versão quando você sentar com você mesmo e tiver coragem de olhar na sua pior versão, nos olhos dela, e dizer, Luiz Hermínio, esse cara aí eu não quero mais que ele volte. Eu quero que esse cara morra. Aquele cara que vendia flor, eu não quero mais. Aquele cara que vendia drogas, eu não quero mais que ele volte. Aquele miserável prostituto, eu não quero mais que ele volte. Por isso, para mim viver a minha melhor versão, eu tenho que ter coragem de olhar nos olhos da minha pior versão. E por isso eu não posso levar ninguém, porque se alguém for, vai dizer, ó, Deus é contigo, Deus vai te dar vitória, Deus vai te abençoar. E eu fico, vai mesmo, aleluia, glória a Deus. E eu não me trato. Eu preciso ter coragem de olhar para a minha pior versão, olhar para ela e dizer assim, olha aqui, Luiz Hermínio, você não manda mais em mim, você não governa mais a minha mente, você não governa mais os meus ouvidos, você não governa mais a minha fala, a minha ira, a minha raiva, você não é mais aquele menino abandonado pelo pai, não, você agora é alguém que Deus chamou, você é uma voz para esse Brasil, você é uma voz da igreja brasileira, você é marido de uma só mulher, você tem filhos embaixo da sua guarda, você tem netos. Ei, você é um homem justo e honesto. Deus quer que você olhe para a sua pior versão e a repreenda. Por isso você tem que estar sozinho, só você e Deus. Não vai precisar de ninguém botar o dedo no seu nariz e dizer, Marco, você era assim, você era assado. Não precisa, você mesmo vai dizer isso. Você mesmo vai dizer isso. Eu era um bêbado e vivia drogado, mas encontrei Jesus. Encontrei Jesus. Aleluia. Só para dar uma relaxada. Você está muito tenso.
Você está me entendendo? Deus quer que você faça isso. Mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho autoridade. Você não tem mesmo. A autoridade está no nome de Jesus. Eu te dei autoridade para pisar em serpente e escorpião. O problema é que você quer pisar na serpente e na escorpião dos outros. Você tem que pisar no ninho de cobra que está na sua cabeça. Você tem que pisar no ninho de cobra que está no seu coração. Você tem que pisar na serpente que está aí dentro, querendo vir para fora todo dia. Você tem que fazer isso, irmão. A gente quer pisar na serpente do outro, no coração do outro, na vida do outro. Não. Se o Senhor não edificará, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardará a cidade. O que é que vem primeiro, casa ou cidade? Casa. Então eu só posso sair para guardar a cidade se eu tenho uma casa edificada. Tudo que Deus faz primeiro é a prioridade. No princípio criou Deus os céus e o que é que fez primeiro? Então o céu é prioridade. Os céus governam a terra, não é a terra que governa os céus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então só uma casa edificada, ela pode sair para guardar uma cidade que está sendo assolada por demônios. Oh meu Deus, para quem eu devo viver? Nós nos preocupamos para quem eu devo viver. Ou melhor, para quem não, para que eu devo viver. Esse dia eu conversava com uma pessoa, ela dizia assim: para que eu vivo? A gente se preocupa para que a gente deve viver, quando a gente deveria se preocupar para quem nós devemos viver. Para quem nós devemos viver? Diga para a pessoa que está do seu lado, isso eu aprendi com o pastor Jacques. Diga para ela: você tem uma identidade. Diga para ela, essa pessoa, ela é eterna, empreendedora e missional. Você é um ser eterno. Você tem uma identidade empreendedora, porque Deus quer que você crie. Por isso que Deus não jogou fora o menino que pegava 3 carrinhos de mão no sábado à tarde e arrumava dinheiro não só para ele, mas para mais 6 amigos, que era 2 por carrinho. A gente tinha comando, tinha supervisão. É por isso que Deus não pegou aquele menino que carregava repolho com 9 anos e disse: não, esquece tudo que você fez. Não, ele disse: vamos aperfeiçoar esse menino. Esse menino não vai precisar mentir mais para vender. Esse menino não vai precisar enganar mais para vender. Vamos aperfeiçoar ele. Vamos aperfeiçoar esse menino. Vamos aperfeiçoar esse menino, Jacques. Vamos, Marcos, aperfeiçoar esse menino. Você quer pegar e destruir? Deus diz: não, eu vou aperfeiçoar. Eu vou matar essa velha criatura e você vai ressuscitar de você mesmo através de mim, Luiz. Então se prepare para aquilo que Deus vai fazer. Mas para de perseguir o ninho de cobra da casa dos outros. Você tem que destruir o ninho de cobra da sua cabeça. Irmão, é tudo sobre o amor de Deus. Eu posso orar 24/7 todo dia e não amar a sua presença. Eu posso ser um pregador e não amar os seus mandamentos. Eu posso tocar um instrumento e não adorá-lo. Querido, é tudo sobre Ele. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Não, nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Eu descobri que sem ti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Isaías 64:4 diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu,
nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu. Um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Essa palavra esperam é confiam, é a mesma coisa. Para aqueles que nele confiam. Então eu vou te dar um recado nessa noite, cristão. Ou você trabalha e Deus espera você cansar, ou Deus trabalha se você souber esperar. Ou você trabalha e Deus espera você cansar, ou Deus trabalha se você souber esperar. Olha, até rimou. Agora cuidado, porque nesse meio da espera, enquanto Moisés estava lá em cima esperando, eles estavam fazendo um bezerro de ouro lá embaixo. Porque tem gente que não sabe esperar. Ele cria seus próprios deuses. Enquanto Moisés está lá 40 dias com Deus, dando uma chapadinha, o povo estava lá embaixo fazendo um bezerro de ouro, dizendo: dai-nos um Deus, dai-nos um Deus, dai-nos um Deus. Então é melhor você subir e esperar, para não correr o risco de construir um Deus para você mesmo. Seu Deus pode ser seus sentimentos, pode ser suas emoções, pode ser seus bens. Então sobe. Minha oração para você hoje é: sobe lá e me espera. Não fica lá embaixo. E sabe o que é mais importante? É que Deus, o povo não pediu um bezerro. O povo não disse assim: dai-nos um bezerro de ouro, Arão. O povo disse: Arão, dai-nos um Deus. Arão é que deu o bezerro. E o povo adorou o bezerro, porque o povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o líder ama dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o líder ama a fama, o povo vai adorar a fama. Mas se o líder ama Deus, o povo vai adorar a Deus. O povo sempre adora o Deus que a gente entrega para ele. Por isso que é tão importante você entregar um Deus correto. Porque se você disser que Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, o povo vai adorar a bênção de Deus e não o Deus da bênção. Por isso é tão importante a gente ser verdadeiro e dizer assim: olha, você precisa mudar de vida para Deus entrar na sua vida. Você precisa converter, você precisa nascer de novo para viver novo céu e nova terra. É para quem nasceu de novo, não é para quem é evangélico. Você precisa nascer de novo. Meu irmão, Deus falou a mesma coisa para Saul. Através de Samuel, Deus ungiu Saul. Saul profetizava, Saul era um guerreiro, um homem forte, valente, bonito, cheio de Deus. Deus falou para ele, ó, Samuel falou: vai para Gilgal, me espera lá, que no 7º dia eu vou lá e vou sacrificar com você. Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol. Te vi llegar con sal en la piel y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar, me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar, si te acercas todo vuelve a girar. Dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol. Te vi llegar
sal en la piel. Y el mundo se partió cuando dijiste ven. Tu risa pegó como un golpe al mar. Me cambió la manera de mirar atrás. Y ahora siento que no puedo parar. Si te acercas todo vuelve a girar. Dime si, dime dónde vas, que conmigo la noche sabe más. Bajo el sol, tú me prendes el motor. Bajo el sol, se me escapa el corazón. Quédate aquí, que sin ti me falta aire. Bajo el sol. Te vi llegar. E aí Deus vai confirmar o seu chamado. Ele disse, tá bom. Ele foi para Gilgal e veio 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Deus não apareceu. Ele começou a ver que o povo estava indo embora. Ele disse, não, vou fazer alguma coisa para segurar o povo. Não faça nada para segurar o povo, gente. Às vezes o povo tem que ir para Deus voltar. Às vezes o povo tem que ir para Deus voltar. E Saul, quando Samuel chega no acampamento, Saul já estava sacrificando, já tinha sacrificado. E aí Samuel perguntou, o que você está fazendo, cara? Ele disse, você demorou. Ele disse, mas eu não falei que eu vinha no 7º dia? Falou, mas o povo estava se dispersando, eu fiquei com medo de ficar aqui só sem o povo. Não, você tem que ter medo de ficar sem Deus, não sem o povo. O seu medo tem que ser de ficar sem Deus. Não é sem o povo. Se o povo for embora, irmão, eu começo tudo de novo no outro dia. Não começamos lá, tudo de novo no outro dia, debaixo de uma árvore. Se o povo for embora, eu começo tudo de novo. E se eu não tiver dinheiro para o aluguel, eu começo lá na beira-rio de novo. Sempre foi assim, em todos os lugares. Então eu não vou fazer nada para segurar o povo, porque Deus não tem negócio com o povo mimado. Negócio com Deus é com guerreiros, com alguém que quer entrar no reino dos céus, irmãos. E Saul disse, o povo estava indo embora, eu comecei a sacrificar para o povo ficar. Aí Samuel fala, Saul, o que você fez, cara? Hoje Deus teria confirmado o seu reino. E sabe o que é que me assusta? É que Saul ainda reinou 40 anos, mesmo Deus não estando mais com ele. Quantas coisas você sabe que estão sendo dirigidas e governadas, mas Deus não está mais? Mas por que Deus não derruba então? Porque primeiro Deus dá as coisas terminadas para depois serem removidas. Por isso se prepare, você vai ver muita coisa sendo removida, que já foram terminadas, só não foram removidas. Saul ainda reinou 40 anos, mas na presença de Deus só 7 dias. Então do que adianta estar num lugar que Deus não está? Eu não quero estar onde Deus não está mais. Eu não quero estar em lugares que Deus não está. A garantia. Mas Moisés subiu e Deus não estava, mas foi Deus que mandou, me espera lá. Então o meu recado para você nessa noite, querido irmão, sobe lá, espera lá. Eu termino aqui. Fica lá. Amém? Sobe lá, espera lá, vai acontecer, mas do jeito de Deus, não é do seu jeito. Só tem um jeito de Deus fazer isso que você quer, do jeito dele, não do seu. E Deus só pode te usar se você não usar ele. Se você usar ele, ele não te usa. Se você abrir mão, certamente ele vai te usar. Eu quero terminar aqui, eu quero orar por você que quer entregar a sua vida para Jesus. Tem alguém? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Cristo? Eu quero aceitar Jesus, pastor, como meu Salvador. Eu vou esperar lá, eu vou esperar. Eu vou esperar, eu vou esperar, eu vou esperar. Eu vou esperar Deus aparecer. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar a sua vida para Jesus, se todos já fizeram isso, glória a Deus. Mas eu creio que não. Eu creio que tem gente aqui que nunca disse, eu quero entregar minha vida para Cristo. Se você quiser, sai do seu lugar e vem aqui na frente e me deixa orar por você. Porque essa é a oração que eu vou fazer por você hoje. O seu amor é como um furacão, e eu não me rendo ao vento de sua misericórdia. Aleluia. Vem cá, pastora. Poder
tua glória.